Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, vocês terão acesso à explicação da atividade 3 na disciplina de matemática, no livro Trilhas de Aprendizagem 2 dos quartos anos. Vamos à atividade? Essa atividade vai falar para a gente de cálculos e de coleções. E ela começa falando que o Bruno, o primo da Juliana, ele tem uma coleção de figurinhas de jogadores de futebol. E que o tio dele, o Marcos, coleciona selo, né? Os colecionadores de selo são, olha aqui que palavra diferente, gente, filatelista, né? Então, e muita gente coleciona selos. Os selos, eles mostram aspectos importantes da cultura de um povo, locais históricos de um país, momentos importantes da história. Dá uma olhadinha, conversa com alguém mais velho da sua família. Eu tenho certeza que na sua família deve ter alguém que coleciona selo. Eu tenho, é muito bacana. Então, os probleminhas estão relacionados a coleções. E aí, o livro começa fazendo uma pergunta para a gente na página 106. Você já fez ou faz algum tipo de coleção? Qual? Você coleciona figurinha? Bolinha de gude? O que você coleciona, né? Tem gente que gosta de colecionar fotografias de algum lugar, coleciona gibi. Você tem alguma coleção? Se você não tem, faz uma, é muito legal. Exercício 2. Técnica de resolução de situação, problema, ok? Ler o problema e entender o problema. 2. Destacar os dados principais do problema. 3. Destacar a pergunta do problema. E 4, mais importante, pensar como eu resolvo este problema. Sem aquela perguntinha de mais ou de menos, tá bom? Porque pode nem ser de mais e nem de menos. Bruno tem 1.210 figurinhas de jogadores, tá? 340 dessas figurinhas são de jogadores de times estrangeiros. E os outros são de jogadores brasileiros. O problema quer saber o seguinte: quantas são as figurinhas do time do Brasil, de time brasileiro? Então, gente, se ele tem 1.210 figurinhas no total, tá? Dentro desse 1.210 estão as figurinhas dos jogadores estrangeiros e dos jogadores dos times do Brasil. Tá? E o problema já falou pra gente que desse total, 1.210, 340 é de jogador estrangeiro. Então, o que sobrou é de jogadores do time do Brasil. Será que a gente pode ter mais do que 1.210 jogadores? Figurinhas de jogadores de time brasileiro? Não, né? Então a sua conta não pode dar maior que isso, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem muita criança na sala que faz isso. Então pensa direitinho, tá? Você pode registrar com conta, com desenho, que não pode ter só a resposta. Mostra para nós como você fez a sua cabecinha trabalhou, qual foi o seu raciocínio. 3. O grupo do Bruno preencheu um quadro indicando o tipo de coleção, com o total de objetos colecionados. O quadro ficou assim. Então, ó, tem o Alessandro, o Bruno, a Janaína, a Luísa e a Sibeli. Colecionam bolinhas de gude, carrinho, figurinha de Copa do Mundo, animais de estimação e peixinhos coloridos. E aqui é a quantidade. Então, observem este quadro, tá? Aqui nome do estudante, nesta coluna qual é o tipo de coleção e aqui a quantidade de objetos de cada coleção. Observando este quadro, você vai responder essas questões. Quem tem mais objetos colecionados? Então, você vai olhar na coluna quantidade. Quem tem menos? Vai colocar lá o nome, tá? Letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Letra C. Quantos objetos Sibeli precisa ter para ficar com a mesma quantidade de Alessandro? Então, você vem aqui, ó. Sibeli, a Sibeli aqui, gente, ó. A Sibeli tem 86 objetos. O Alessandro tá aqui, olha. Ele tem 257. Quantos objetos faltam de 86 para chegar em 257 para que ela tenha a mesma quantidade de objetos que ele? Fácil, né? Letrinha D. Qual a diferença entre a quantidade de objetos colecionados por Luísa e Bruno? A gente vai aqui. A Luísa tem 135, o Bruno tem 198. Qual é a diferença? Lembra, toda vez que eu falo em diferença, eu vou pensar em qual operação matemática. Eu não posso falar que senão eu dou a resposta, tá? Qual é a diferença da quantidade da Luísa para chegar na quantidade do Bruno, ok? E a gente termina aqui, né? Facinho essa atividade também. Vai ter atividade de correção, mas mais para frente, tá bom? Faz com capricho, manda para sua pro. Um beijo de todas as pros dos quartos anos e até o nosso próximo vídeo.
Tchau, crianças. Beijo. Até o nosso próximo vídeo.